Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindo ao programa Política com Factos. Na semana passada tivemos como convidado Hélder Moutinho, presidente da Junta de Freguesia do Torrão, que está no seu último mandato e tem o foco principal na área social, uma vez que ele disse aqui que tem uma população muito envelhecida, portanto será essa a grande preocupação do seu mandato. E antes de passarmos ao comentário, saúde do Filipe Alexandre Raposo, que já está de volta ao programa e que vai deixar aí os resultados das últimas eleições. Então, bom dia a todos, muito obrigado e muito obrigado a todos aqueles que tiveram a gentileza de me endereçar mensagens de melhoras. Muito obrigado a todos. Em relação ao programa anterior com o presidente da Junta de Freguesia do Torrão, deixo aqui os resultados, como sempre fazemos, dos resultados eleitorais. Em 2021 o Partido Socialista teve 639 votos, 6 mandatos. O PCP teve 425 votos, 3 mandatos. Em 2025 o PS tem 510 votos e 5 mandatos, perde um mandato. E o PCP tem 492 votos e tem 4 mandatos, ganha um mandato em relação a 2021 e o PS perde um mandato em relação a 2021. Brás, bom dia. Viva, muito bom dia. E o comentário que fazes ao nosso convidado? Olha, relativamente curto, temos muito para falar hoje, muita coisa. Voltámos a ter aqui um presidente de junta muito conhecedor do seu território, como tu disseste muito bem, com uma especialidade de sensibilidade para os seus fregueses séniores. Referiu isso várias vezes a marca principal que me ficou é que ele tem uma visão muito clara dos problemas e das soluções ou potenciais soluções para o seu território. É um profundo conhecedor e tem as coisas muito claras, não há tibiezas. E foi também muito curioso que foi dos poucos convidados até hoje que assumiu que o seu gosto pela política leva ao final de 3 mandatos a querer continuar ligado à política e não descartou aqui a possibilidade, gostaria, de ser vereador. Naturalmente, de ser vereador. Isto é legítimo e é muito saudável. Filipe, quer fazer algum comentário? Sim, é aquilo que posso acrescentar e daquilo que acompanhei o programa, há realmente, como todos até aqui, uns de uma forma, outros de outra, mas principalmente os que estão no segundo mandato são pessoas extremamente conhecedoras do seu território e do funcionamento das coisas. Uns com mais dinâmica, outros com menos dinâmica. Eu acho que aquilo que fica muito claro em relação ao Torrão é que em relação à Câmara Municipal, ao anterior Executivo, com a Junta de Freguesia do Torrão, não foi as melhores relações e o Torrão pagou caro, entre aspas, não é? Por isso, e de certa forma, houve um conjunto de coisas importantes para o Torrão que não foram realizadas e não foram feitos os investimentos que o Torrão necessitava, provavelmente, e indo ao encontro também daquilo que são os comentários das pessoas do Torrão e neste caso do Presidente da Junta também, em particular no último programa, houve aqui algum abandono por parte do último Executivo Camarário e como o Presidente também deixou e referiu várias vezes que agora tem a esperança toda neste novo Executivo, que também é do Partido Socialista, e que se possam fazer no Torrão os investimentos que há muito o Torrão necessita e a Junta de Freguesia tem reivindicado. Pronto, vamos ver É claro que a Câmara Municipal de Alcácer agora também tem grandes desafios devido àquilo que aconteceu, mas pode ser que agora que as coisas funcionem de outra forma, que também é de saudar, porque normalmente quando é do mesmo partido, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, às vezes funciona pior, e quando são de partidos opostos funciona melhor. Não foi o caso do Torrão, mas ficamos na expectativa que o Torrão fique a ganhar, que é o que é importante.
Durante a semana passada houve aqui muitas novidades para o Conselho de Sines, nomeadamente com a presença aberta nas escolas e outras instituições, é que o Presidente conseguiu detectar problemas estruturais em várias escolas. Houve também as alterações nos formatos das tasquinhas e do Festival Músicas do Mundo, portanto muitas novidades. Na semana passada há aqui muito para comentar sobre isso. Sim, em relação à presidência aberta, acho que é uma iniciativa, só tenho que dar os parabéns ao Executivo e ao Presidente em particular, independentemente da pessoa gostar mais ou gostar menos, ou ter uma opinião diferente. Acho que a iniciativa é uma boa iniciativa, e acho que o objetivo é fazer por vários temas. Retira, ao contrário daquilo que a oposição possa pensar, e também fica aqui uma dica para a oposição, que acho que também estão a precisar, as presidências abertas têm duas coisas, que é uma, beneficia o Presidente porque aproxima naturalmente das pessoas e fica com maior conhecimento dos problemas. Do outro lado, também responsabiliza mais, não é? O Presidente da Câmara e o seu Executivo, porque daqui a 1 ano, 2, não há desculpa da falta de conhecimento dos problemas das coisas, não é? Porque tiveram contacto com as pessoas, tiveram contacto com os problemas, e agora, como é óbvio, as pessoas estão à espera que os problemas sejam resolvidos, e nós, como é óbvio, neste caso da comunidade escolar, ficamos com essa expectativa que as coisas sejam resolvidas. Agora também as escolas, infelizmente, as escolas de Sines, algumas têm vários problemas e há vários anos, também não são coisas de agora, em algumas situações não foram uma prioridade. Esperamos que possam ser uma prioridade agora, até porque eu já defendi isso no passado. Qualquer sociedade organizada, desenvolvida, um dos pilares fundamentais é a educação. Também tenho que deixar aqui uma nota que estranho que no estado em que as escolas estão, e que de certa forma outras organizações ligadas à comunidade escolar que podiam funcionar melhor, o Presidente anunciou que vai manter a mesma equipa da educação. Nada contra ninguém, como é óbvio, longe de mim, nada disso, mas acho estranho porque outros foram mudados por uma questão de confiança, né? E porque as coisas não funcionavam bem. Neste caso também não funcionam bem se formos olhar para as escolas, e neste caso a equipa vai se manter. Há aqui ou não houve oportunidade ou há aqui um critério diferente, mas tirando isto, lá está, é importante porque teve a proximidade, fez aquilo que nenhum outro Presidente de Câmara fez, e por isso está de parabéns. Foi ter com as pessoas e foi à procura, no bom sentido, dos problemas e ter conhecimento, e agora há que resolvê-los. Bom, aqui antes um disclaimer acerca disto. Eu sou Presidente de uma instituição em Sines que está ligada à primeira infância, nesse Infantário Pintainho. Provavelmente será aqui a instituição em Sines que terá mais crianças, julgo eu. Se não é que tem mais, é uma das que tem mais. Relativamente a isto, a propósito de relativamente à presença aberta, isto é uma novidade, é um fator que gera proximidade com o poder, cria nas instituições, por exemplo, se calhar para mim não, porque tive muitos anos como vereador e tive ligado à política, enfim, mas se calhar há muitas pessoas que não têm a facilidade de se relacionar com o poder, de falar com o Presidente, de pôr os problemas ao vereador, de falar com os responsáveis. Isto gera proximidade, um sentimento de proximidade, gera um sentimento de preocupação do poder com as instituições. E eu quero-vos dizer que eu nunca houve uma presidência aberta relativamente à educação aqui em Sines. Foi muitas presidências fechadas. Eu quero-vos dizer, é verdade, eu quero dizer que em 23 anos, não me falha a memória, em 23 anos, nós partimos de um pré-fabricado para o edifício que hoje existe.
e tudo isto envolve as dificuldades naturais que tem, nunca nenhum presidente da autarquia, aliás, também não foram assim tantos, não é? Mas nunca nenhum presidente da autarquia, nem nenhum vereador se dispôs para ir visitar as nossas instalações, para nos ir conhecer as instalações, digam lá quais são os vossos problemas, o que é que vocês fazem, quantas pessoas têm, o que é que podemos ajudar. Bom, felizmente, e digo isto com orgulho, mas sem vaidade, nós somos relativamente independentes do poder, portanto somos autónomos, não precisamos de verbas, não precisamos não há nada que necessitemos da autarquia, para além de uma relação saudável que é necessária haver entre as instituições, de colaboração, de proximidade. Agora, esta questão da presença aberta já vem de Santiago do Cacém, que o atual Presidente da Câmara Municipal de Sines já fazia em Santiago do Cacém, terá tido os seus frutos e é muito importante. O que eu vos quero dizer relativamente às escolas é engraçado, estas questões são muito, muito engraçadas. Algumas das marcas positivas que o Partido Socialista, o anterior Executivo, tinha passado para a sociedade, para além da questão da dívida e da manutenção dos eventos que já lá iremos, era a questão do parque escolar. O parque escolar, como teve há uns anos a esta parte, como é sabido, teve a transferência de competências, que na altura o Partido Socialista quase que impôs às autarquias socialistas que aceitassem a transferência de competências. As que não queriam assumir as competências porque diziam que as verbas eram poucas e depois, por força da lei, acabaram, não foi a bem, foi a mal, acabaram por ter que as aceitar. Agora é assim, quando a gente recebe verbas para a educação, se não forem utilizadas na educação ou não forem suficientes, ou não tivermos o cuidado e o zelo de cuidar das instalações, acontece isto. O que é que o atual Presidente da Câmara Municipal de Sines veio fazer? E há aqui três questões que para mim têm marcado o atual Executivo, nomeadamente o Presidente, que para mim, isto independentemente do partido, para mim acho que são muito importantes e que faltam muito nos 12 anos que passaram. Primeiro, é um indivíduo com coragem. Tem coragem de dizer aquilo que pensa, tem coragem de alterar aquilo que quer, alterou o que tinha a alterar, ou pelo menos parte daquilo que pretendia dentro da Câmara Municipal de Sines, veio apontar reformas claras em coisas que eram quase vacas sagradas, como eram as músicas do mundo, as tasquinhas, pelo menos o modelo já se mantinha há quase 20 anos sem que ninguém lhe tocasse. O PS durante 12 anos, a gente falará nisto, o Partido Socialista durante 12 anos não alterou rigorosamente nada aquilo que vinha do anterior Executivo, do Sím de Manuel Coelho, que eles tanto criticaram e combateram, não alteraram praticamente nada. Pronto. Há aqui esta coragem, há um racional. A gente concorda ou não. Eu há muitas coisas que vou vendo o atual Executivo fazer, não concordo com parte delas, é natural, mas reconheço-lhes uma coisa importante, é como quando nós temos uma discussão com alguém. Eu posso não concordar com o meu interlocutor, mas reconheço-lhe inteligência e reconheço capacidade no seu raciocínio. Portanto, e este Executivo vê-se que tem um racional, tem uma ideia. Eu já começo a perceber que há algumas coisas que não concordo do ponto de vista, enfim, global, mas é o que é, mas há um racional, que era uma coisa que a gente também começava a sentir falta no último Executivo. Deixa-me só concluir. E depois, tem aqui uma coisa que também é muito importante, que é o que hoje chamam ser vocal e que eu darei aqui o termo, que é a ausência de silêncio. É que o anterior Executivo, e estamos a falar por comparação, o anterior Executivo durante 12 anos habituou-nos a um silêncio permanente. A gente não sabia o que acontecia e não entendíamos porque é que acontecia e as coisas não eram normais, mas aconteciam. E a gente criticasse ou não criticasse, foi talvez eu fui da oposição, fui vereador no tempo do Sim e fui vereador no tempo do PS. E foram dois tipos de oposições que tinham a ver com as características dos próprios executivos, porque não fui eu que mudei. O primeiro executivo, o executivo do Sim, era muito combativo, autoritário até. Nós criticávamos, eles reagiam e discutia-se. O Partido Socialista, não havia discussão. Aquilo era quase o mesmo que estares não sei, tu criticasses ou não, aquilo era igual. Não, e havia dificuldade, muitas vezes houve dificuldade de perceber quais eram os motivos, quais eram os racionais, o que é que os levava até ali, porque não havia comunicação. Para fechar, presidência aberta. Eu, por acaso, não foi o nosso caso, mas conheço inúmeras instituições de Sines
que tentaram várias vezes contactar o anterior executivo, nomeadamente de forma formal, fazendo uma carta, escrevendo, e nunca obtiveram resposta. Portanto, quando aquela imagem que eu passei da presidência fechada, era isto, é que nem havia resposta formal a pedidos de reuniões ou de visitas ou o que é que fosse. E agora aqui, isto terá surpreendido muitas instituições de Sines, porque desabituámos-nos do que é normal. Isto é o normal. Se nós formos para esse país fora, os presidentes fazem muito isto em várias áreas, nomeadamente esta aqui na educação. Fechar este tema dizendo-nos o seguinte: concordo em absoluto com o Filipe, temos das 6 escolas, está a chover em 5 escolas, não começou a chover ontem, já chove há muito tempo, garantidamente, e aqui estamos todos envolvidos, toda a comunidade escolar está envolvida. A mim não me choca que a equipa da educação tenha ficado. Para mim, pelo aquilo que eu sei, é mais um sinal do tal silêncio, porque os problemas que existiam e as questões que eram levadas ficavam por aí mesmo e não se resolviam. De certeza que o Presidente da Câmara Municipal de Sines não foi, o atual Presidente da Câmara Municipal de Sines, não foi ele que descobriu que chovia em 5 escolas. Porque quem lá está já sabia há muito tempo que chovia. Agora ele teve a coragem de vir dizer: atenção que está a chover dentro das escolas, atenção que vamos gastar 1 milhão. Portanto, não está tudo bem. Ao contrário, isto tem vindo a acontecer com o abastecimento de água, com a questão das escolas, e vai acontecer com mais coisas. Não sou eu que o tenho que dizer e nem adiantar, mas preparem-se que vai acontecer com mais. Portanto, quando se fala que se poupou muito dinheiro, que não se aumentou a dívida, pois com certeza que não se aumentou a dívida. Se calhar 1 milhão e tal tinha resolvido as escolas, se calhar o abastecimento de água tinha que estar resolvido, e esta é a realidade. Não, só para dizer que a mim também não me choca não alterar a equipa. Eu apenas fiz uma nota. Sim, claro. Apenas fiz também uma... é racional, como eu disse, entende-se o teu raciocínio se calhar perfeitamente. de confiança para o Presidente. Apenas fiz uma nota. Porque a questão, infelizmente, o Presidente, o atual Presidente, a questão das escolas, ele até ficou a saber logo nos primeiros tempos, porque quando foi eleito, à primeira chuvada, o telefone do senhor não parou de tocar, não é? Claro. E teve problemas nas escolas praticamente todas, se não teve em todas. É caso para dizer que no caso da educação e das escolas, tudo aquilo que é responsável pelas escolas ficaram apresentados. E daí também o meu comentário. Agora, como é óbvio, há muito boa gente que às vezes também são pessoas capazes e com competência, às vezes também não tiveram foi a oportunidade para mostrar a capacidade que podem ter. Pode ser o caso. Ou como a outra, não é? Antes de 25 de Abril falava e ia preso, agora posso falar e ninguém me ouve. Exatamente. Podiam falar muito e ninguém os ouvia. Eu não sei quantos relatórios dos tais milhares de relatórios que o atual Presidente falava, não sei quantos é que não se referem, se calhar, ao problema das infraestruturas escolares, claro. e ficaram em cima da Secretária. Exatamente. Não sei. Se houve relatórios, não sei se houve. Não sei. Se calhar houve, né? Pelo menos por parte das escolas, provavelmente houve essas informações. Agora, pronto, é esperar que o Presidente já disse que tinham algumas verbas alocadas a outras coisas que provavelmente vão retirar 1.600.000 euros, penso eu, de outras verbas para fazer algumas reparações mais urgentes nas escolas, e pronto, é o que se pretende e é o que estamos à espera. É assim, a política tem estas coisas e a vida. Vocês lembram-se quando o Partido Socialista tomou posse ali durante o primeiro ano, quando foi o seu estado de graça, que falavam na herança, era a herança, apesar da herança. Afinal, parece que esta família continua os herdeiros continuam apesar da herança. Apesar da herança. Nas redes sociais continua quente a história da reestruturação do formato das Tasquinhas e também do Festival Músicas do Mundo. As Tasquinhas sem a tenda, sem a animação habitual. O Festival Músicas do Mundo sem tantos concertos, a acabar mais cedo. Em relação às músicas do mundo, e também fazer aqui uma nota. Hoje é o dia das notas. Já várias pessoas
vieram falar comigo, e alguns até muito revoltados, porque eu era contra as músicas do mundo, porque infelizmente as pessoas, algumas pessoas, né, só ouvem, e isso, no meu entendimento, é um problema até do nosso país. A malta só ouve a parte que quer. Eu, nos vários programas que falámos das músicas do mundo, eu referi sempre que sou a favor das músicas do mundo, não sou contra as músicas do mundo. Agora, há determinadas situações que eu fazia de forma diferente, tenho uma opinião diferente. A questão do palco no meio da avenida, por exemplo, quando aquilo é uma via de emergência para umas coisas e depois metes um palco na avenida e já deixou de ser uma via de emergência porque afinal já nessa semana ou nesse mês não vai haver acidente nenhum, pá, para mim é um pouco de hipocrisia para quem defende e diz o contrário disto. Se é uma via de emergência, é sempre de emergência, pá, e lamento que também quem tem responsabilidades nessas áreas permitissem isso de forma caladinhos, como se costuma dizer. Agora, concertos lá em baixo. Sim, sou a favor dos concertos lá em baixo. Até às 6 da manhã ou às 5. Não vejo qual é a necessidade de haver concertos até essa hora. Também não vejo qual é que é a parte da característica do festival que retiramos por não haver um palco no meio da avenida ou haver concertos até às 6 da manhã. Não estou a ver. Que o festival pode ter... que é necessário haver várias melhorias, como também já dissemos aqui várias vezes, na questão do campismo, na questão da organização da própria cidade. Claro, e volto a dizer, sem problema nenhum, isto de Sines não pode virar a selva só porque vamos ter um festival para agradar a não sei quantos, não é? E será que a maior parte das pessoas de Sines é a favor do festival e até gosta de levar com a selva? Se calhar não. Se calhar não. E as pessoas, em primeiro lugar, estão as pessoas de Sines. Agora, podemos fazer o festival com regras naturalmente, com opções. Também quero dizer que tenho alguma expectativa quando o Presidente diz que vai reduzir o financiamento do festival. Como é que vamos reduzir o financiamento do festival e manter a programação, como já disseram, e vamos aumentar a qualidade da limpeza que é necessário? Como é que vamos criar melhores condições para a parte do campismo? Aqui a grande questão é como é que vamos fazer isso tudo reduzindo despesas. Algumas coisas nós sabemos que é possível, não é? Por vezes há formas mais eficazes de auscultar o mercado, negociar contratos, etc. Sendo que na função pública negociar contratos não é muito fácil, não é? Porque aquilo é aquele valor base e quem concorrer até àquele valor o mais baixo ganha. Agora, naturalmente, fica essa expectativa. E também, para concluir, mantenho a minha. Sou a favor do Festival de Músicas do Mundo, mas estes 25 anos, o Festival de Músicas do Mundo, qual é que foi o valor que custou a todos os chineses? 30 milhões? 40 milhões? Pá, quando falamos em escolas, que chovem em todas as escolas, e gastamos durante 25 anos, não sei se foram 30, se foram 40 milhões, é uma questão de princípio. Eu, se fosse Presidente de Câmara, provavelmente havia Festival de Músicas do Mundo, mas não chovia nas escolas. Ou se tivesse que optar, digo aqui com toda a convicção, não chovia nas escolas certamente. Porque entre receber prémios do melhor festival e receber prémios de ter os melhores alunos do país, não tenham qualquer dúvida que eu prefiro ter os melhores alunos do país nas escolas de Sines. Agora, volto a dizer para os mais distraídos, não sou contra o Festival de Músicas do Mundo, mas como tudo na vida, tem que haver capacidade de escolha e tem que haver prioridades. Acho muito bem que continuem com o festival, também acho muito bem e continuo a defender, e concordo com o nosso castelo
é uma extraordinária sala de espetáculos. Também concordo que podemos ter um programa cultural ao longo do ano, e eu acho que faz mais sentido também para o comércio e para os empresários da restauração e da hotelaria um programa desses, do que o festival, se calhar nesta dimensão, não é? Agora, por vezes costuma-se dizer, nem sempre podemos ter o melhor dos dois mundos. Neste caso, se calhar até podemos conciliar o festival de forma adequada e organizada, e depois ao longo do ano também ter outras coisas. Agora, o mais importante disto tudo é, tal como o António Brás disse na questão da presidência aberta, o mais importante para mim nisto tudo é haver a capacidade e a disponibilidade e a frontalidade de se falar neste tema. Porque até há bem pouco tempo ninguém podia falar neste tema, porque toda a gente bombardeava como se uma pessoa tivesse a cometer um crime só por dizer que era contra, ou porque se devia de fazer de outra forma, ou porque se devia de acabar com meia dúzia de concertos. E agora o Presidente de Câmara fala no assunto, lá está, podemos ter opiniões diferentes, mas pelo menos meteu o assunto em cima da mesa. Agora, que se calhar o assunto devia ter sido mais discutido, e devia discutir o assunto também com outras instituições, com outros dados em cima da mesa, realmente qual é o retorno, porque agora fala-se uma notícia de que há um retorno de 6,6 milhões de euros, não sei se é assim ou não, se o Presidente já falou nisso, também não o ouvi falar nisso. Era importante pôr esses dados todos na mesa, e decidirem, como é óbvio, o que for melhor para Sines, sempre com o objetivo dos dois melhores mundos, como se costuma dizer, não é? O equilíbrio das outras coisas com a cultura e com a festa, que também faz parte, naturalmente. Bom, isto estava um programa, vários programas. Vou tentar ser aqui sucinto. Primeiro, no outro tempo, teríamos estas alterações todas ao festival sem se falar nelas. Durante 12 anos o festival foi sofrendo pequenos ajustes e pequenas alterações, nunca foi público, nunca se falou, aconteciam. Nem nunca soubemos quanto é que custava. Quer dizer, sabia-se o valor direto que estava no base.gov, qualquer pessoa vai lá e não se sabia os valores indiretos. Pois, isso nunca será um tema tabu, já se sabe. Eu acho que mais ou menos, também já se sabe mais ou menos. Sim, provavelmente nunca se saberá com rigor, porque os custos indiretos depois têm essa dificuldade. Agora, eu acho que o que nós estamos aqui a falar, isto é quase um ovo de Colombo, estamos aqui a falar, aqui no caso de fazer mais com menos. Se qualquer um de nós, e atenção, uma particularidade que é, e aí concordo absolutamente com o Filipe, que é isto daqui da El Rei, parece que o Festival de Músicas do Mundo acabou, que este ano não há músicas do mundo. O que nós estamos aqui a falar é de uma coisa que se calhar todos já tínhamos pensado. Você repara, nós estamos a falar das músicas do Festival de Músicas do Mundo. Estamos a falar em reduzir cerca de 600 mil euros, é a sensação que ficou no ar. Há um conjunto de serviços feitos por empresas exteriores que a autarquia poderá fazê-los, e provavelmente com menos custos. Existe uma quantidade de despesas, e eu vou aqui citar algumas, e eu por acaso usufruí delas como convidado. Não tem sentido fazer a festa de abertura como se fazia até hoje, com um conjunto de convidados, na bateria do Castelo, fechada à população, com um conjunto de individualidades. Eu não sei o custo daquilo, não serão garantidamente os 600 mil euros, mas tem um custo significativo sem acrescentar qualidade ao festival. Atenção, não tem sentido, não é, os custos que se tinham com a comunicação social, os custos das estadias, as refeições, a alimentação, a qualidade da alimentação, a qualidade das estadias, não tem sentido. Agora dizem-me assim, acrescentava alguma coisa ao festival. Bom, acrescentava a simpatia que se calhar se refletia depois nas opiniões e nos artigos. É natural, é assim que funciona em todo o lado. Depois, a Rádio Sines está à vontade, porque acho que nunca comemos muito no Festival de Músicas do Mundo. Agora, eu, por exemplo, deixo-vos uma pergunta. Que vão reduzir o número de concertos, vai ser o fim do mundo. Quantos concertos é que houve no último ano? Quantas pessoas é que sabem isto, para além dos aficionados ou das pessoas que vivem aquilo? Houve 30? Então, e há 3 anos atrás havia quê? 22, 23, 25? Ninguém sabe. Portanto,
chegarem ali e reduzirem 2 ou 3 concertos, não sei se é isso que vão reduzir, estou a falar no Castelo ainda, se reduzirem 2 ou 3 concertos no Castelo, é isso que vai acabar com as músicas do mundo, ou que vai tirar qualidade às músicas do mundo? Até se reduzirem 2 ou 3, e até porque isto normalmente, isto são empresas... Mas eu acho que por acaso no Castelo eu não sei se vai ser aí a redução, atenção. Eu não sei se vai ser mantinha a programação toda do Castelo. Agora, vamos mais longe. Avenida da Praia, pronto. Um dos custos principais é os palcos, é tudo isso. Mas se reduzirem os concertos na Avenida da Praia, qual é o contributo que as festividades, festividades na Avenida da Praia têm para a notoriedade das músicas do mundo, para o comércio, para a restauração, para o alojamento? Tem um impacto assim tão significativo que estamos aqui a falar. E às 4 ou 5 da manhã, se calhar nenhum. Se calhar pelo contrário até. Sim, menos lixo, provavelmente. Tudo o que estamos aqui a falar. Problemas. Tudo o que estamos aqui a falar. Se as pessoas tiverem a capacidade em não ver o seu próprio interesse, porque eu vejo pessoas muito contra tudo isto que está a acontecer, porque tinham interesses diretos aqui. Não é? Portanto, se a gente tiver a capacidade de olhar para tudo isto de forma racional, retirando a agenda política de tudo isto, basicamente estamos a falar de coisas que 90% das pessoas concordam e que até já várias vezes disseram. E se for possível poupar este dinheiro, e se for possível fazer aquilo que mais ou menos era básico, que é tentar manter a cidade limpa no dia a seguir, porque quando os concertos acabam às 2 da manhã e na avenida às 5 ou 6, quase de seguida, a cidade continua a viver. Há pessoas que vão trabalhar, há pessoas que têm que transitar, portanto, e que assim, as músicas do mundo não podem pagar a cidade, não podem ser a cidade. São uma marca fundamental de Sines, como é o Carnaval de Sines, é outra marca fundamental de Sines, que vão continuar garantidamente. Muito mal seria se equacionasse até a possibilidade de poderem acabar. Eu acho que isso está afastado de todo, pelo menos nos próximos muitos anos. Agora, nós temos que perceber, e eu acho que este Presidente teve esta capacidade, temos que perceber o que é investimento, porque quando dizem, gastou-se 2 milhões nas músicas, 2 milhões e 100 nas músicas do mundo, eu não sei se gastou 2 milhões e 100. Eu sei é que, se calhar, investiu-se 1,5 milhão e gastaram-se 500 ou 600. Temos que distinguir o que é investimento, porque tem um retorno na notoriedade, na economia local, e depois como é que começa a ser aquelas gorduras que nós das empresas chamamos as gorduras. E aí é que tem que se cortar. Agora, falou-se nisto a primeira vez. Pois é assim, nós quando falamos no país e dizemos não há governos reformistas no poder local, finalmente parece que temos um governo reformista que tem capacidade de falar nestas coisas. Ainda nunca nenhum presidente até hoje tinha tido capacidade de dizer assim, vou reduzir as despesas nas músicas do mundo. E várias vezes isto sucedeu. As músicas do mundo não foi sempre a aumentar. Não é? Não foi tendencialmente foi aumentando os custos, mas não foi sempre, houve anos de redução, normalmente nos anos imediatamente a seguir às eleições, não é? Mas não se dizia, não se falava e não se sabia. Pronto, e é como se não existisse, um bocadinho voltando atrás como a história da água, não é? As condutas de abastecimento estão debaixo de terra, a gente só sente quando a água não chega à torneira. Até nisso já sabemos que também há um problema grave para resolver. Depois, ainda aqui só para finalizar isto, depois a gente pode contextualizar isto. Quando a gente retira 600 mil euros de um evento, naturalmente que há pessoas que não ficam satisfeitas, que são as pessoas que usufruem diretamente destes 600 mil euros. Não podem ficar satisfeitas, não é? Ou seja, tem este foco no seu próprio interesse. Isto é natural. Por aqui eu não me choca. Relativamente ao estudo que foi abordado, existe um estudo que foi apresentado no último ano do mandato, já nos últimos meses do último, eu era vereador, e foi apresentado um estudo em que fala num retorno de 6 milhões e 600. Olha, eu já estou quase como o Pacheco Pereira, salvo seja, estou disponível para discutir este estudo com quem quiser. Este estudo tem por base a movimentação nas caixas multibanco, tem por base os sinais de telemóvel nas redes públicas para avaliar o número de pessoas, e tem por base entrevistas. Sendo que a entrevista é o principal foco da entrevista. Qual é um dos problemas que tem estes estudos? Estes estudos são encomendados pelo interessado. Pronto. Eu tenho a certeza que se eu encomendasse um estudo para dizerem que as músicas do mundo davam prejuízo, eu conseguia encontrar uma consultora que fizesse isto. É a realidade. Eu fui consultor 20 e tal anos e infelizmente sei que as coisas funcionam mais ou menos assim.
estes 6 milhões e tal têm por base várias coisas, portanto as entrevistas, que a amostragem era muito forte nas entrevistas. É natural que naqueles dias esteja em Sines, que esteja mais pessoas de fora do que pessoas de Sines, e quando tu perguntas às pessoas de fora, gosta do festival, concorda com o festival, pois com certeza se não gostasse não estava cá. Claro. Isto é óbvio. Portanto, claro. A metodologia, não é o estudo que está errado, é a metodologia. Depois dizem-me assim, houve uma grande movimentação nas caixas multibanco, de 6 milhões, não sei já quanto é que foi o valor. Ok, mas se não houvesse músicas do mundo, naquela altura do ano havia a mesma movimentação? Portanto, existe a metodologia. Portanto, estou disponível. Eu, na altura, fiz uma exposição, porque eu trabalhei neste tipo de coisas muito antes, não diretamente a eventos nisto, e fiz uma exposição tomei como é que se chama? Uma declaração de voto quando isto foi apresentado. Depois isto até não era passível de declaração de voto, porque isto não era nenhuma proposta, mas deixei escrito o meu posicionamento relativamente a isto. Agora, eu quero dizer, nós não podemos ser ingênuos. As músicas do mundo têm importância, têm impacto. É numa altura do ano em que Sines não tem assim tantos eventos quanto isso, e o Filipe aqui disse, é muito importante, é garantir. Eu lembro-me quando me candidatei, e já não estou a fazer campanha porque já lá foi, nós tínhamos uma coisa que eu considerava muito engraçada, que era um plano anual de eventos, que nos garantisse que todos os fins de semana haviam alguns eventos em Sines, fosse desportivos, fosse culturais. Para quê? Para tentar manter uma dinâmica. Para tentar manter uma dinâmica anual, porque o verão já de si, a restauração em Sines, a hotelaria em Sines, etc., já de si no verão já tem um acréscimo natural, que resulta do turismo natural, já não é preciso quase fazer nada. Praia. É claro que isto tem um acréscimo aqui significativo, tem. Agora, eu deixo aqui no ar a pergunta. O Festival de Músicas do Mundo custaria 2 milhões e 100 mil, e tinha aqui um retorno de 6 milhões. Isto é um absurdo, isto é falso, não é assim. Então, mas se fôssemos assim, investíamos 4, 5, 6 milhões para haver aqui retorno. Isto era uma minadora. Não é assim. Infelizmente não é assim. Portanto, quanto aqui às músicas do mundo estamos falados, quero só dizer mais uma coisa, que eu tive o cuidado depois de saber isto, e sei de fonte seguríssima, que é nem vai acabar as músicas do mundo, quando todos sabemos, não vai acabar a feirinha do Natal, que eu acho que é das coisas mais giras que se faz em Sines nos últimos anos. E os mastros vai ser feito entre a Câmara Municipal de Sines, conjuntamente com os comerciantes da zona histórica. Vou deixar aqui a nota final acerca disto. Eu achei que esta união dos comerciantes, espontânea, esta união dos comerciantes da zona histórica, que se juntaram para fazer um evento, achei das coisas mais maravilhosas que aconteceram em Sines. Eu, desde sempre, sou um grande defensor da cidadania e das atividades cívicas. E houve um grupo de comerciantes que não precisaram de ir à Câmara Municipal de Sines bater à porta a pedir subsídio nem a pedir dinheiro, e disseram vamos fazer, e avançaram. E isto é a sociedade civil a encontrar a solução para os seus problemas. E isto em Sines é muito raro, desde a cultura ao desporto, a quase tudo. Eu não estou com isto a dizer, senão amanhã já me vão dizer, não estou com isto a dizer que não há muitas atividades fundamentais para a vida humana que têm que ser apoiadas pelo poder local e pelo poder central. Não estou a dizer isto, eu estou a dizer que este exemplo dos comerciantes da zona histórica é um exemplo maravilhoso de como é possível fazermos as coisas acontecerem. Em conjunto. Não falamos das tasquinhas, também é um evento tradicional e importante para Sines. Em relação às tasquinhas, e para terminar as músicas do mundo, também acho que o estudo devia de ser discutido e apresentado, e com base em todos esses estudos, nesse caso, nesse estudo que há e nas outras coisas, e poder decidir da melhor forma. Mas deixo aqui mais a nota que sou a favor das músicas do mundo, mas acho importante que se possa fazer da melhor forma. E não falámos de Porto Covo. Em relação ao Porto Covo, houve aquela questão de terminar, de acabar as músicas do mundo. Havia ali o financiamento da Fundação Inatel, não sei se vai continuar a haver ou não. Se não há, é mais esse custo. Em relação ao Porto Covo, aí tenho a inteira convicção de que parece-me que fazia mais sentido um programa para o verão inteiro, e provavelmente o custo era o mesmo,
do que Porto Covo ter aqueles 3 ou 4 dias de músicas do mundo, ou 3 dias, penso eu, e depois no resto do verão tem as festas da freguesia e muito bem, e com sucesso, porque o largo está cheio, é porque as pessoas gostam e acompanham. Mas pronto. Mas também, fosse que atividade houvesse no Largo, ele encheria, porque o Porto Covo está completamente cheio de pessoas nesses dias, e qualquer atividade que suceda lá, isto não estou a tirar mérito nenhum à qualidade que tem o evento que está a acontecer. O que eu acho, e já aqui o disse, é que o Festival das Músicas do Mundo, feito no Porto Covo naquela altura do ano, e no Largo não acrescenta nada ao Porto Covo nem às pessoas que lá estão. Acrescenta a algumas pessoas de Sines, como eu, por exemplo, que foi todo feliz ao Porto Covo ver os espetáculos. Mas a realidade não é verdade. Quer dizer, é uma coisa, eu acho que o atual presidente, Alva Beginha, veio trazer aqui um conceito de uma gestão muito pragmática sobre o que é a autarquia. E aqui em Sines andámos durante muitos anos, não se podia falar muitas coisas. Viemos do executivo que era demasiado autoritário, não se podia contrariar as coisas porque éramos quase obliterados, e depois passámos para um que a gente podia dizer o que quisesse, aquilo também não acontecia nada e aquilo íamos andando, como há pouco vos disse. E então não se falava nas coisas. E há Jesus de quem falasse das coisas. Portanto, eu acho que aqui a questão do Porto Covo, eu já disse aqui várias vezes, curioso que hoje é a segunda vez que falo nisto. Eu, na altura, enquanto vereador, apresentei essa questão e disse: para mim tinha sentido alocar as verbas das músicas do mundo, por exemplo, a uma passagem de ano no Porto Covo, um festival de passagem de ano no Porto Covo, fossem 3 ou 4 dias, e que fizessem do Porto Covo uma referência na festividades da passagem de ano, todo o litoral alentejano, onde começa a escassear uma boa passagem de ano. E eu acho que o Porto Covo tinha a ganhar na altura da passagem de ano, em que tem ali muitos residentes, até de segunda habitação, podia atrair muitas pessoas da região, que não necessita de atrair naquela altura do verão. E quem diz passagem de ano, foi o que eu citei na altura, podia ter um festival da primavera, podia ter outro modelo, que não necessariamente as músicas do mundo, porque acho, no sentido lógico, olhando para as coisas de uma forma lógica, penso que aquilo que músicas do mundo acrescentam do ponto de vista, e reparem, nós temos aqui uma visão muito economicista do processo, estamos a falar o que é que acrescenta a economia local, depois pode haver outras questões, mas aqui, sobre esse aspecto. Agora, o que é que eu quero aqui dizer aqui para fechar esta questão da músicas do mundo, das tasquinhas? Acho que já não vamos ter tempo de falar das tasquinhas. Fica para a próxima. As tasquinhas é para acabar. É? As tasquinhas vão acabar. É este ano. É para acabar. Não, é o último ano. Este ano é o último ano das tasquinhas. Para o ano é na altura mais de verão. Era mais para a frente. As tasquinhas, acho, pelo que eu sei, as tasquinhas acabam. Para onde vai haver um festival de gastronomia, um festival gastronómico. As tasquinhas acabaram, pelo que eu entendi. Eu acho que a questão das tasquinhas, há aqui 2 questões com que eu quero acabar a minha participação hoje, que é, primeira, a questão das tasquinhas. Mas ainda temos algum tempo. Sim, nós não devemos perguntar o que é que temos que mudar nas tasquinhas. Nós temos que nos perguntar é como é que as tasquinhas chegaram aqui. Como é que se chegou aqui? Como é que é possível estes últimos 2, 3 anos de tasquinhas? O que é que são as tasquinhas? Não é? Qual é o contributo? Qual é a qualidade? O que é que aquilo acrescenta? Faltou coragem política para alterar as tasquinhas. Faltou coragem política ao poder e à oposição. E eu na altura estava lá, faltou coragem a todos dizer, isto acabou, temos que mudar. E às vezes ouvir alguém de fora tem esta faculdade de ver coisas óbvias tanto de fora. As tasquinhas, aquele modelo das tasquinhas está absolutamente esgotado. Nem sequer como fonte de receita, que era importante, nem sequer como fonte de receita para as coletividades. Porque já era demasiado caro. Depois tinham ali aquela questão da cerveja, que foi uma coisa completamente incompreensível durante muitos anos, uma imposição de consumir um determinado tipo de cerveja, sem que daí adviesse algum benefício para quem a vendia. Enfim, havia ali já uma série de questões que estava completamente esgotado. As tasquinhas eram um modelo absolutamente esgotado, não foi alterado na altura, devia ter sido feito para acabar. Agora, a segunda questão, tanto para as músicas do mundo como para as tasquinhas, como para as águas, como para as escolas, como para a presidência aberta, onde é que está a oposição? Onde é que está a oposição? Que eu saiba, no que diz respeito às músicas do mundo, estão todos de acordo. Estão todos preocupados que o festival possa acabar. Ninguém questiona coisa nenhuma em relação ao festival. A preocupação é que
se o festival acaba ou não. Por isso. Mas isso nunca teve em cima da mesa, se Não. querem. Aqui é assim. A oposição, genericamente, há aqui depois fatores distintos, já cometeu um erro grave nas últimas eleições. E estou a falar da oposição de que era o principal opositor, que era o Mais. Ficou em cima do muro. Nem decidia que sim, nem decidia que não. Globalmente. E isto é uma estratégia, é uma forma de fazer política. Ficaram à espera de ver o que é que a população queria ou o que é que pretendia para depois cavalgar essa onda. Qual é o grande drama aqui? É que, por exemplo, nas questões das tasquinhas, das músicas do mundo, se a questão da água, das escolas é mais consensual, não é? Mas até aí a oposição ainda não veio dizer o que é que se passa aqui, está um horror, estamos com a Câmara Municipal. Parece que a oposição tem algum receio de dizer que concorda com o que o poder diz. Mas depois há um fator engraçado, é que tem sido tudo aprovado. Também. Tem sido tudo aprovado. Esquecer, eu acho que ainda não se lembraram que tem maioria. Não, eles provavelmente lembram-se que têm a maioria, eles não têm... E com isto não estou a dizer para chumbarem coisa nenhuma. Não, é assim, agora para uma coisa, o ter maioria e fazer vingar... É só mais uma nota. A oposição ter maioria e fazer vingar essa maioria tem duas questões. Primeiro, tem que estar suficiente, tem que ter a capacidade de estar unidos para estarem de acordo. E depois tem que estar de acordo com alguma coisa. E o difícil às vezes é essa coisa. Estão de acordo com o quê? Pois. Esse é que é o grande... Não, mas isto é verdade. E reparem, eu estou a defender a oposição. Eu não estou a defender o poder. Eu sempre estive do lado da oposição e sempre criei a oposição e quase sempre sabendo, ou sempre sabendo que não cheguei ao poder. É importante ser crítico, muito importante ser crítico, estar atento, ser crítico e ser exigente. E esta oposição não está a fazê-lo. Vou-vos dar um exemplo. Festival de Músicas do Mundo. A oposição não se manifestou a favor do que existia e também não se manifesta a favor do que vai ser. Não se manifesta. Eu não sei. As músicas do mundo, de toda a oposição, há alguém que não concorde? Há alguém que já tenha vindo dizer que não concorda? E mais importante, não concordamos com este modelo porque queremos este modelo. Não ouvi isto. Das tasquinhas, já ouviram alguém da oposição dizer finalmente vão acabar as tasquinhas ou vão mudar, ou infelizmente vão mexer nas tasquinhas? Não se ouve nada. Portanto, e quando se faz oposição assim, e atenção que havia muito bons programas, havia algumas muito boas propostas na oposição, que nem sequer isso eu os vejo a defender. Nem sequer isso eu os vejo a defender. Portanto, se a menos do ano das eleições, em que ainda há aquele elan do que foi a campanha, já não temos a oposição, estão a ver o que é que se adivinha nos próximos anos. E isto é péssimo para toda a gente. Eu quero primeiro dizer que eu estou-me a rir, não me levei a mal, porque eu acho que o Brás, com esta intervenção, foi dar energia à oposição. Que é necessário. Esperemos que sim, não é? Não, eu espero que sim. Pelo menos, pelo menos para dizer que ele veio aqui dizer que ele desiste e aquilo. Pelo menos deu uma energiazinha à oposição. Eu vou dizer uma coisa, ao longo da minha vida, o que eu fui assistindo é que o poder é tanto melhor quando for a oposição. Claro. Já falámos sobre isso. Se a oposição for boa, o poder também é. E qualquer pessoa que tenha que gerir pessoas, que tenha que gerir empresas, sabe que quanto mais críticas forem essas pessoas... E depois isto somos portugueses. Até quando eu digo críticas, as pessoas... Crítica é dizer mal. Não é necessariamente dizer mal. Pode ser uma crítica positiva, pode ser negativa e pode ser uma crítica construtiva. Aquelas pessoas que são meus subordinados, quanto mais atentos, exigentes e críticos eles forem, melhor gestor eu serei. E isto é válido para uma microempresa, para uma grande empresa, para uma autarquia, é válido para tudo. Como eu vos outra vez dizia, é fundamental que exista espírito de crítica em ensinos, seja vindo dos partidos, seja vindo da sociedade civil, e temos um partido, um movimento de cidadãos que também tem esse papel. É importante, vocês já viram que passámos isto, estamos aqui a falar da educação. Eu não sei qual terá sido a abertura, se calhar foi nenhuma, não sei, do Presidente da Câmara Municipal de Sines, quando fez a presidência aberta sobre a educação. Eu não vi nenhum membro da oposição a acompanhar. Eu, se fosse vereador, teria pedido para ir também. Eu pedi muitas vezes, nunca me deixaram ir, mas quando havia, às vezes alguns eventos se não fosses convidado, dizias, não me convidaram. Não, exatamente, eu muitas vezes não era convidado e queixava-me que não era convidado e queixava-me que era afastado. Não sei se não sucedeu isto, mas não é o melhor exemplo. Eu disse isto também um bocado com alguma ironia, mas, por exemplo, nós temos um problema gravíssimo que as pessoas ainda não se aperceberam com o abastecimento de água à cidade. Ainda não vi uma palavra da oposição. Inclusive,
do próprio Partido Socialista, que foi poder durante muitos anos. Se o Partido Socialista, que foi poder durante tantos anos, 12 anos, que geriu, que organizou o Festival de Músicas do Mundo durante 12 anos, se vai haver alterações ao Festival de Música do Mundo, nomeadamente redução de custos, então o Partido Socialista não tem que vir defender a sua dama a dizer nós tínhamos estes custos por causa deste motivo. Atenção, não há nada. Não há nada, isto é um vazio absoluto. Eu tenho horror a isto. Ouçam, eu quando foi há não sei quantos anos, quando decidi avançar com o movimento, e depois juntaram outras pessoas e fizemos um movimento, foi precisamente para esta ausência de oposição. Até agora temos um movimento, temos partidos, nem sequer temos uma maioria absoluta na Assembleia Municipal e no Executivo. Nem na Câmara? Até não há oposição. Onde é que andam as pessoas da oposição? Já temos que candidatar o Brás outra vez. Não, o Brás não. Provavelmente. Não, o papel do Brás neste momento é este. O meu papel, a minha candidatura é a tentar estimular, seja nas publicações que faço, que às vezes há pessoas que dizem fazes muitas publicações, falas demais. Pois eu sei, isto nós na vida normalmente temos dois caminhos. Temos o falar de menos ou o falar de mais. Cada um tem os seus custos e as suas consequências. E eu optei conscientemente por falar de mais. Eu sei que cada vez que falo, muitas vezes não tenho que concordar em absoluto com aquilo que eu digo e percebo que haja pessoas que não concordem e não é isso que me incomoda. Agora, é importante falar. Não é? Eu já vim falar nas músicas do mundo, nas redes sociais, já vim falar nas tasquinhas, já falei mais que do que a oposição toda junta. Não é? Porque é importante, nós temos que estimular não só os cidadãos. Ouça, eu, por exemplo, Sines chegou a um estado, o espaço público de Sines chegou a um estado impressionante, ali, nomeadamente ali a zona de alguns caminhos rurais, ali a zona da Zila, até alguns sítios da cidade. E eu não vejo nenhum levantamento popular. Eu vi casos, se calhar, tão graves noutros países, em que os cidadãos chegam à rua e fecharam a rua. E disseram, não, chamaram a atenção do poder, disseram, não, aqui não circulam carros enquanto não arranjarem a rua. É claro que depois entram as autoridades, pronto. E não é também, se calhar, este o caminho. Mas eu não vejo, por exemplo, juntar um grupo de pessoas, lesados, seja do que for, e ir à Assembleia Municipal e fazer um abaixo-assinado e mandar um comunicado para a rádio. Não é? Portanto, a questão da habitação em Sines é um caso flagrante. Não há comissões de utentes, não há grupos de jovens, não há os partidos políticos. Não, eu não vejo ninguém falar. Queixam-se todos, queixamos nas redes sociais, mas ficamos por aqui, quer dizer, não, e este é o meu estímulo, é o meu apelo, sempre foi desde os tempos da saudosa estação de Sines, sempre foi esse apelo, não é criar desassossego e nem desumanidade, como dizia o José Régio, mas é estimular para que a gente estejamos atentos e sejamos exigentes. E isto das escolas, para mim, é quase ultrajante. Como é que todos nós pagamos os impostos que pagamos, como é que nós todos temos os nossos, eu já não tenho, mas tive durante uns anos, como é que nós temos filhos nas escolas e 5 em 6 equipamentos do município de Sines, que estamos no século XXI e não estamos propriamente, como diria o outro, no Bangladesh, né? Ainda estamos aqui em Portugal e em Sines e no Alentejo, e num dos concelhos com maior rendimento per capita e com um contributo tremendo para o PIB. Como é que chovem 5 escolas deste concelho? E não é? E nem é só chover, tem mais problemas. Bem, o Brás gastou o meu tempo também, o tempo da malta toda, essa a intenção. Mas pronto, o objetivo era esse. Está tudo bem, havemos de falar numa próxima sobre estes temas e outros temas também. Muito rapidamente, aproveitar para dizer que o livro, porque também houve quem me mandou uma mensagem sobre o livro da semana passada e a questão dos resultados que já anunciei. O livro da semana passada era Em Torno de Abril, 25 anos que mudaram Portugal, de 61 a 86, do José Miguel, que é um livro extraordinário, que este livro oferece um olhar histórico sintético sobre Portugal nos 25 anos que decorreram entre o início das guerras da África de 61 e a entrada na CEE, em 86, a partir de diferentes focos, a política, a sociedade, a economia, a cultura, os média, as mentalidades ou a posição no mundo. A complexidade da Revolução de Abril justifica esta constitucionalização importante para compreender os 50 anos de existência democrática e a situação atual do país. Tive a oportunidade de estar na sua apresentação pública com o autor e é um livro extraordinário
porque fala de fala de várias áreas do antes do 25 de Abril e o que é que nos levou também àquilo, e também quem foi comentar o livro, há coisas que não concordam com o autor, mas o que é facto é que está aí uma visão, não só a visão dele, mas com base em estudos e em factos daquilo que aconteceu. O verso da semana, neste caso o pensamento, é: ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. E é uma frase, um pensamento de Nelson Mandela. Também recebi uma mensagem, que é sinal que andam a ver o programa, e ainda bem, de uma senhora que disse que eu não referi o nome dos campeões do mundo de pesca do Juventude Esportiva Melindense, e por isso fica aqui, foi o Márcio Parreira e o Fernando Encarnação, que foram campeões do mundo, e muito obrigado por estarem atentos aos nossos comentários. Em relação a hoje, o livro, e para terminar também aquilo que ficou combinado, que era o mês de Abril, era sugestões de livros de Abril. Fica aqui o Golpe dos Capitães, da ditadura à democracia em Portugal, de 74 a 76, que é uma edição de Daniela Melo, que também muito rapidamente, a Revolução dos Cravos vista pelos olhos de um dos mais importantes correspondentes estrangeiros da época. O lendário jornalista estava em Paris no dia 25 de abril de 74, um dia depois apanha o primeiro avião para Lisboa para vir testemunhar em primeira mão o golpe de Estado militar que pôs fim à ditadura autoritária e instaurou a democracia em Portugal. O Golpe dos Capitães é a narrativa pujante dos acontecimentos do primeiro ano após a Revolução dos Cravos, até à crise de 25 de novembro de 75, que o autor acompanhou de muito perto e a propósito da qual entrevistou muitos dos seus intervenientes e fez um trabalho extraordinário. Ao contrário de outros jornalistas internacionais, não se cingiu ao conforto do Hotel Tivoli, optou antes por percorrer o país de leste a leste, ouviu as pessoas, recolheu depoimentos de tantos responsáveis políticos como militares, como de pessoas comuns, o que torna este relato particularmente vivido e valioso, porque são relatos reais com pessoas reais. A nota positiva desta semana vai para o Bruno de Rosa, que terminou o Titã Deserto de Marrocos em segundo lugar. O atleta santiaguense Bruno de Rosa terminou a sua participação num brilhante segundo lugar. Recorde-se que esta é a prova mais exigente do mundo em BTT, em que o Bruno de Rosa foi persistente e consistente ao longo de várias etapas, competindo ao lado de grandes nomes a nível mundial da modalidade. Fica aqui os parabéns para o Bruno de Rosa. O verso da semana: liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quiser, de Cecília Meireles. As sugestões, perguntas, comentários, alertas e notas podem enviar, como sempre, para politicaconfactos@radiosinos.com. Um agradecimento a todos lá em casa e até para a semana. Só falta saber a próxima convidada, que é uma senhora, não é? A próxima convidada é uma senhora, mas ainda não vamos confirmar. Vai aparecer o destaque em breve na Rádio Sinos. Exatamente. Terminamos assim o programa Política com Factos de hoje. Aqui no estúdio, Filipe Alexandre Raposo, António Brás, Vicência Tavares e Filipe Medeiros. Desejamos a todos um excelente resto de dia, esteja aonde estiver.